Oi, alunos, tudo bom? Então, a gente vai iniciar mais uma aula e hoje é a terceira aula e nós vamos falar sobre a lei de Deus. Como vocês puderam ver na apostila, a lei de Deus, ela se estendeu mais, né? Desde a página 17 até a página 33, pois é um assunto bem profundo, bem complexo também. Assim como Trindade, né, como a gente falou na aula passada, a lei de Deus também é algo... A lei de Deus também foi algo que demorou para mim construir, porque a gente sabe que existem muitos pensamentos em relação a isso, e nós vamos conversar um pouco sobre eles, não sobre tudo, né? Porque é muita coisa, mas a gente vai conversar aquilo que eu acredito ser o mais importante no momento. Mas antes eu gostaria de retomar algo que talvez não ficou esclarecido na segunda aula, parte 2, que a gente falou sobre a Trindade, né? E nessa aula eu falei que as três pessoas, elas têm funções diferentes. Mas elas não só têm funções e um papel diferente uma da outra, mas elas também têm uma personalidade e uma identidade própria, individual. Eu falei que elas são iguais em poder, em caráter, princípios, valores, que é o que a gente vai falar também sobre isso nessa aula da Lei de Deus, porque a Lei de Deus, ela reflete quem Deus é também. Ela expressa os valores, os princípios, tudo aquilo que Deus é, por ele ser um Deus justo, por um Deus reto, um Deus que é santo e soberano sobre tudo. Ele expressa isso através da lei dele. A sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, misericórdia, todos os seus atributos também estão expressos na lei dele, pois foi ele que criou, ele que nos deu, e nós podemos aprender quem ele é também através da lei que ele mesmo criou. Existe uma lei no reino dos céus hoje, onde ele está. O seu reino tem uma lei e nós vamos conversar sobre isso também. Então, como nós combinamos no último bate-papo, aqueles que não conseguiram terminar o livro A Dança da Trindade, eu vou dar um tempo a mais para terminar. Próximo bate-papo, nós vamos conversar sobre o capítulo 4 e o capítulo 5 que nós não conseguimos terminar. Porque é muita coisa, é muito assunto, é muita coisa importante pra gente conversar. E por isso, a gente combinou que nessa aula da Lei de Deus, a gente não vai ter tarefa, tá? Eu não vou dar tarefa para vocês, justamente para vocês conseguirem terminar de ler o livro e para vocês conseguirem terminar de ver as videoaulas e ler também a apostila, reler essa parte da Lei de Deus, porque ela é um pouco mais extensa. Assim vocês terão mais tempo disponível para fazer tudo isso. Tá bom? Próxima quinta-feira, então, vocês terão a única coisa que fazer é terminar de ler o livro. Quem já terminou, quem já releu todas as aulas até aqui, viu todas as aulas, né, que foram postadas já, fiz todas as tarefas até aqui. Então, é um período de descanso mais, né? Mas não que não tenha que reler a lei de Deus novamente, tá bom?
Então, agora nesse momento, a gente vai orar. Mas antes de nós orar, eu quero que vocês abram em Salmo 119. É o maior salmo que existe na palavra. E ele fala muito sobre os mandamentos. E eu acredito que nesse momento que a gente vai orar, seja importante que a gente também aprenda a orar a palavra. Assim como eu tenho orientado todos vocês. Por quê? Como eu disse para muitos, ler a palavra e orar a palavra é ter a certeza de que você está orando a vontade de Deus. Mas não é simplesmente repetir a palavra, né? Como eu orientei a muitos, é que vocês leiam e aquilo que mais saltou os olhos de vocês, que mais chamou a atenção, aquilo vocês oram. Mas não como uma oração repetida, mas deixem que as palavras penetrem em teu coração enquanto você ora. Deus não precisa da sua oração, é nós que precisamos. Orar e adorar a Deus não é algo que Deus precisa, mas é que nós precisamos reconhecer que precisamos dele. Então, em Salmo 119, eu vou ler. É muito, né? Como eu já falei, é o maior salmo, então a gente não vai ler todo ele, tá bom? Versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos. Quem dera fossem firmes os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampararei jamais. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Versículo 17. Seja generoso com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Tu repreendes os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus preceitos.
Também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Versículo 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Até aqui. Tem muito mais esse versículo, nesse capítulo. Desculpa. Mas eu quero me deter apenas a este, mas eu oriento que vocês leiam todo o capítulo 119. Vamos orar. Senhor, ensina-nos a guardar, Senhor, as tuas palavras. Guarda o nosso coração de se desviar de ti, Senhor. Que retos sejam os nossos caminhos, Senhor. Que por onde caminhamos, como tua palavra fala, peregrinos na terra, seja um caminho reto diante de ti e um caminho que nos leve até você. Queremos, Senhor, caminhar pelo caminho que Cristo andou, um caminho de obediência, um caminho, Senhor, aonde Ele amou você de todo o coração, cumprindo o teu maior mandamento. E esse seja o nosso maior desejo, Senhor, te amar de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças, Senhor. E também que nós venhamos amar os nossos irmãos, amar o próximo, Senhor, como nós amamos a nós mesmos, Senhor. Venha, Senhor, e nos dê um coração puro, pois queremos te ver. Nos dê olhos que contemplam o Senhor, que nós queremos te conhecer através da tua palavra, te conhecer, Senhor. Seja o nosso maior desejo, que nossa vida seja para ti, Senhor, agradável ao teu paladar, Senhor. Que tu tenha prazer em nós. Que o nosso estilo de vida, Senhor, te agrade. Que nós sejamos filhos obedientes e não filhos desobedientes, filhos da ira. Nos ajude a permanecer, Senhor. Que os nossos pés estejam firmes em ti, enraizados no teu caminho, nas tuas veredas, Senhor. Como nós estávamos falando, a lei de Deus, ela expressa quem Ele é. Nós podemos considerar que nós não precisamos mais cumprir a lei, como muitos afirmam, né? Mas eu vou apontar algumas coisas que são importantes. Primeiro, porque a lei de Deus expressa quem Ele é, e por isso é muito importante que a gente conheça a lei de Deus. Outra coisa é que no Velho Testamento a gente já vai encontrar uma lei em Gênesis, onde Deus fez a Adão, né? Nós podemos abrir lá em Gênesis 2 e nós vamos ler a partir do versículo 15. Que vai falar sobre qual era a função do homem no Jardim do Éden. No versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden
para o cultivar e o guardar. Então, nossa função no Jardim do Éden era cultivar e guardar esse jardim. E nosso pastor, o pastor Miguel, ele fez um vídeo sobre isso, né? E vocês podem ver aqui mesmo na página, né, do Ministério Cristão Fé e Vida. Só vocês procurar lá, cultivar e guardar, tá? Ele vai falar um pouco sobre isso. E também, outro referencial que eu, a princípio, escuto ele deu uma aula para nós sobre identidade sacerdotal, é o Anderson Bonfim. E ele fala sobre isso, ele fala sobre esse assunto de guardar e cultivar o jardim. Mas eu quero me deter principalmente no versículo 16, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Esse foi o primeiro mandamento que Deus fez ao homem. E o único. Deus, ele ordenou que nós não comêssemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque isso abriria os olhos do homem e o pecado entraria a partir da desobediência do homem. E o homem realmente desobedeceu. Adão e Eva desobedeceram a esse mandamento. Eles desejaram ser igual a Deus. Isso porque a serpente não convenceu eles. O seu desejo no coração do homem já de ser igual a Deus e a viver uma vida independente dele. E de repente só colocou dúvida em seus corações e eles caíram no pecado, né? Na desobediência. Então, a lei de Deus que foi dada ao ser humano, mais especificamente ao povo de Israel, né? Quando depois que Moisés libertou o povo, né, da escravidão do Egito, Deus deu leis para o povo de Israel, na tentativa de mantê-los vivos, mas isso era para o bem de todos eles, era para o bem do homem. A lei de Deus era para o bem do homem, ela não foi criada para nos condenar. A lei de Deus tinha a função de revelar e trazer a consciência do pecado, daquilo que Deus abominava, daquilo que Deus não concorda, daquilo que Ele não deseja que nós venhamos a viver, porque certamente nos levará à morte. É lembrar o homem que ele é mau e perverso e de que ele precisa de um Salvador. O homem não era capaz de salvar a si mesmo cumprindo a lei. Não bastava apenas fazer sacrifícios e holocaustos. Era necessário que eles necessitassem de Deus. Deus queria que eles unicamente compreendessem que eles precisavam de Deus, porque Deus era o único que podia cumprir com a sua própria lei. O homem era incapaz de cumprir com ela, de cumprir toda ela. Não houve um homem, nem de Moisés em diante, não houve um homem que cumprisse a lei de Deus. Nem Davi não conseguiu cumprir, sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas apenas Cristo cumpriu toda ela, mesmo sendo o homem, mesmo sendo carne. Ele cumpriu com toda a palavra de Deus, porque ele era Deus.
e unicamente ele poderia cumprir com ela. Mas não é porque Jesus cumpriu toda a lei que ela foi anulada. E muitos afirmam dizendo que a lei foi anulada, que agora nós vivemos pela graça. Na verdade, Jesus, ele cumpriu a lei, abrindo um novo e vivo caminho por onde nós podemos andar, um caminho de obediência. Ele viveu a lei para que a gente pudesse viver a lei de Deus. Ele nos deu o Espírito que nos capacita a viver a lei de Deus. Sem o próprio Deus, nós somos incapazes de viver e praticar a sua verdade. Eu acho muito interessante a comparação. No livro do O Peregrino, tem uma cena que acontece e o cristão, ele é levado à casa do conselheiro, se não me engano, e ele mostra um quarto, e esse quarto está sujo, muito sujo, cheio de poeira. E aí tem alguém varrendo esse quarto. Essa pessoa começa a varrer com a vassoura esse quarto. Só que a poeira ela levantou e já não dava mais para respirar ali dentro. O conselheiro então disse para o cristão que a vassoura era a lei de Deus. O pó, obviamente, era o pecado, a poeira era aquilo que era o pecado. E era necessário, então, alguém espirrar água naquele quarto para a poeira baixar. E ele disse que a água era o Evangelho. E só assim poderia limpar toda aquela sujeira. Então, a lei de Deus, ela não limpava o nosso coração, apenas nos mostrava o nosso pecado, a nossa maldade. Mas o Evangelho, que é a água, ela realmente limpa o nosso interior. Se nós olharmos e nós vivermos a nossa vida pela ótica do Evangelho de Deus, o Senhor deseja que nós vivamos um estilo de vida. Ele deseja que a gente viva um estilo de vida pela ótica do Evangelho de Deus. Ele sim não deseja que venhamos viver um legalismo, que quando se fala de lei de Deus, as pessoas já dizem, mas isso é legalismo. Não. Legalismo é diferente de cumprir com a palavra de Deus. Não é porque vivamos na graça que agora nós não tenhamos que cumprir com a lei. E sim, porque entendemos que a graça de Deus ela nos capacita a vivê-la. E nós não vivemos mais na condenação, mas sim nós somos livres. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade de Deus. Mas para conhecer a verdade de Deus, nós precisamos buscar conhecer. Não só apenas ler as Escrituras, mas conhecer em sua experiência aquele que é a palavra de Deus. A gente tem falado muito sobre isso, sobre nós termos a experiência de viver com aquele que é a palavra de Deus. Deixar que o Espírito Santo ele nos liberte com a verdade de Deus. Em resumo, todos os mandamentos de Deus, se nós cumprirmos com o maior e mais importante mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e cumprir com o segundo mandamento, que é amar o próximo como amamos a nós mesmos,
Todos os outros mandamentos estão sendo cumpridos se nós cumprirmos com este mandamento. Nós cumpriremos com todos os outros mandamentos se nós cumprirmos com este mandamento. E se cumprirmos com este mandamento, cumpriremos com todos os outros. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei, o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, essa tradução ela é um pouco mais clara em relação a isso, porque sempre tive muita dúvida em relação a isso. Mas quando comecei a estudar sobre a lei de Deus, pude compreender que Deus não havia anulado a lei de Deus só porque Cristo havia cumprido ela e por isso anulou. Não, mas que sim, nós precisamos viver uma vida, uma conduta reta diante do Senhor, vivendo na prática a sua verdade, suas escrituras. E a lei, ela é espiritual, como está escrito aqui em Romanos 7. Mas por isso precisamos do Espírito Santo para cumprir com a lei.
Sem Ele é impossível. Que nós não somos nós não somos bons, nós somos maus. Há um homem caído dentro de nós, nosso ego, que luta contra o nosso espírito. Há uma guerra dentro de nós, entre o espírito e a carne. E essa luta nós vamos ter que guerrear até o fim, até que Cristo venha. E ela não é uma luta fácil, mas é por isso que nós precisamos buscar o Senhor Jesus. Porque como aqui Paulo mesmo fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele nos salvou, nos libertando do pecado, para nos levar a uma nova vida com Ele, uma vida de obediência. É olhando para Ele, é olhando para Jesus, não mais vivendo na condenação do pecado, mas sim compreendendo que a nossa carne, ela continua escrava do pecado. O pecado ainda habita em nós, não é porque Jesus nos resgatou do pecado que nós não vamos mais pecar, mas que nós sejamos aqueles que têm os olhos fixos em Jesus, que olham para Ele, que contemplam Ele, que automaticamente sejamos transformados de glória em glória, sejamos transformados pelo Espírito Santo a ter um caráter semelhante a Jesus, porque Ele é o modelo perfeito, Ele é o padrão. Nós vivendo da maneira que Jesus vive, ou viveria enquanto homem, viveu enquanto homem, nós estaremos cumprindo com a lei de Deus. Jesus, Ele amou a Deus com todo o seu coração, acima de todas as coisas. Ele não tirou os olhos de Deus, do seu Pai, por nenhum segundo. Mas nós somos diligentes, nós somos rápidos em nos desviar os nossos olhos dele. Mas que em nosso coração Ele clame dia e de noite: Senhor, meu maior desejo é te contemplar todos os dias. Todos os dias. Que os meus olhos não se desviem de Ti. Que os nossos olhos estejam fixados em Ti, Jesus. E como eu falei antes, o reino dos céus, ele tem mandamentos. E esses mandamentos, Jesus ensinou. E nós podemos encontrar esses mandamentos em Mateus 5, onde fala sobre o Sermão do Monte. E ali nós vamos encontrar Jesus ensinando uma multidão sobre a lei que rege o reino dos céus e que os cidadãos deste reino vivem essas leis. E sim, cumprir com os 10 mandamentos, que ele realmente fala sobre os 10 mandamentos nesse sermão. Ele não anulou a lei. Jesus não anulou a lei. Ele cumpriu com ela e nos indicou o caminho. E é isso que eu quero deixar bem claro hoje nessa aula. Que nosso coração seja tomado por um temor e por um zelo em cumprir a lei de Deus. O Senhor não quer que sejamos negligentes. O Senhor não deseja que venhamos achar que
Agora, pela graça, nós não precisamos cumprir com a lei de Deus, mas que pelo contrário, agora nós temos um novo e vivo caminho por onde podemos andar até Ele. Um caminho reto. Referente a Mateus, 5, que fala sobre o Sermão do Monte, a gente vai ver Jesus ensinando sobre os bem-aventuranças, Depois ele vai falar sobre sal e luz. E aí ele vai falar sobre os 10 mandamentos, trazendo não só a questão exterior dos 10 mandamentos, mas também tratando do interior. Jesus está interessado em não só tratar nosso exterior e nos modificar exteriormente, mas nos transformar interiormente, no nosso homem interior. E ele traz uma revelação diferente daquilo que os escribas estavam ensinando. Os escribas ensinavam apenas a viver de forma exterior os 10 mandamentos, e não de forma interior. E Jesus ele traz uma nova revelação da lei de Deus. Depois Jesus vai falar sobre outros ensinamentos, sobre oração, jejum, e ele também vai falar sobre quem entrará no reino dos céus, e sobre nós termos uma intimidade com Ele. Que nós expulsarmos demônios e falarmos em nome dele não significa que nós o conhecemos. Então ele nos quer tendo um relacionamento com Ele. E ele vai falar também sobre a luz do corpo, que é os nossos olhos, sobre as preocupações deste mundo, sobre a porta estreita e sobre falsos profetas. Vai falar também sobre os 2 fundamentos, sobre nós fundamentarmos a nossa casa ou na areia ou na rocha. E aí então ele finaliza o Sermão do Monte. E é isso que eu quero propor para vocês, para que vocês leiam Mateus 5, do Mateus 5 até o Mateus 7, capítulo 7, que fala sobre o Sermão do Monte, que é a lei que rege o reino dos céus. E é isso, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido, e meu desejo é que nós venhamos ter os nossos olhos fixados em Jesus, contemplando Ele, porque só assim seremos transformados de dentro para fora. Só assim seremos transformados a ter um caráter semelhante ao dele. Tchau, tchau.